por qual Zelda começar? Qual é o Zelda certo pra mim? The Legend of Zelda, a franquia cujo nome carrega um peso enorme no coração dos gamers, além de ser propriamente uma parte do próprio coração dos videogames, tem uma importância imensurável para a indústria e a qualidade dos seus jogos também é inquestionável. Por isso é tão difícil escolher qual comprar primeiro. No Nintendo Switch a gente consegue ter acesso a quase todos os Zeldas, então caso você seja um dono de Nintendo Switch ou simplesmente tem interesse em Zelda, mas não sabe qual jogar primeiro, vem aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, um fã absoluto da série Zelda, como vocês podem ver aqui, porque é uma série que marcou a minha vida repetidas vezes ao longo dos anos e hoje eu quero trazer um guia completo dos jogos dessa série lendária. Dá uma olhada aqui embaixo nos capítulos do vídeo, porque eu vou te explicar o que é cada um dos jogos, o que cada um tem de singular, que o diferencia dos outros, além de uma breve avaliação, incluindo uma tier list exclusiva para esses 7 jogos da série. Sim, tem tudo isso no Nintendo Switch e até mais. Além disso, fica até o final no vídeo, porque depois da conclusão eu vou apresentar para vocês uma breve seleção de jogos que você, fã e apreciador, ou mesmo interessado em Zelda, deveria conhecer. Jogos que não são Zelda, mas que vai agradar os fãs. Então fica comigo nesse vídeo até o final, deixa um like aqui, se inscreve no canal e tudo mais, e vamos já começar o nosso super guia de The Legend of Zelda. A primeira parte do vídeo eu quero começar com os, entre aspas aqui, verdadeiros jogos de Zelda para Nintendo Switch. Esses são os jogos representantes da série no atual console da Nintendo. Então, obviamente, eu quero começar pelo jogo que lançou o Nintendo Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild. O que é o game? Breath of the Wild é uma união entre o passado e o futuro de Zelda. Breath of the Wild buscou resgatar a essência de exploração do primeiro Zelda lá do Nintendinho. E um jogo sobre a relação do jogador com a natureza, com as descobertas, em uma aventura em cenários vastos e intrigantes, desde florestas, montanhas, cavernas, áreas tecnológicas, vulcões e muito mais. Ao mesmo tempo, Breath of the Wild é a primeira entrada da série em um mundo aberto, indicando novos rumos para a série. A palavra liberdade é uma palavra-chave em Breath of the Wild. O jogo quebrou convenções da indústria, mostrando um modelo de mundo aberto mais aberto do que nunca, porque realmente você pode chegar em qualquer lugar que você consegue ver, não tem barreiras. Então, depois de aprender as mecânicas básicas no início do game, o jogador chega em uma Hyrule, que é o mundo do jogo, que apesar da ameaça da calamidade, que é o mal dentro desse mundo, como o nome do jogo diz, você vai viver o respirar da selva. Nessa Hyrule, nada é obrigatório, você não é forçado a fazer nada. Os desafios do jogo, as dungeons principais, as 4 bestas divinas, aquelas máquinas gigantes que você consegue ver no horizonte, as dungeons secundárias, os desafios das shrines, que tem mais de 120, tudo você faz se você quiser, na ordem que você quiser, como você preferir, somente para um objetivo final: ficar forte para conseguir salvar a Princesa Zelda e deter a calamidade. Mas como você vai fazer isso, ou por quanto tempo você vai ficar se aprimorando, é algo que só você e a sua jornada poderão responder. Agora, por que escolher Breath of the Wild em vez dos outros? Esse aqui é atualmente o principal jogo de Zelda no Nintendo Switch, seja por ser um novo jogo dito como o principal da série, mainline, né, como eles dizem em inglês, ou pelo absurdo prestígio que ele ganhou, sendo eleito jogo do ano em 2017 pelo The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, e diversos outros portais, além de ser um dos jogos mais amados, respeitados e bem avaliados da história dos videogames, além de ser um dos mais influentes da atualidade. Em termos de conteúdo, o mundo de Breath of the Wild é simplesmente interminável. Embora o jogo possa ser concluído pela primeira vez ali em aproximadas 15, 20 horas, terminar ele com esse tempo é desperdício. É como pedir o maior combo do McDonald's e comer apenas a batata. Existem 120 shrines, desafios para você encontrar, se aprimorar neles, centenas de sementinhas de Koroks que te ajudam a se manter interessado naquele mundo ao longo de toda a sua jornada. São pequenos seres que lhe garantem aprimoramento espalhados por um dos maiores mapas dos videogames, além de inúmeros sets de roupas e armas com status diferentes que você pode evoluir também pegando itens do mapa. Eu recomendaria você jogar pelo menos umas 100 horas desse jogo pelo seu bem, porém não estranhe se você vê alguém com mais de 400 horas de game, porque simplesmente é uma delícia você viver dentro daquele mundo. E qual é a
E a nossa avaliação? Breath of the Wild talvez seja ainda o melhor jogo do Nintendo Switch e não existe uma avaliação mais positiva do que essa, né? Falar sobre ele parece até meio óbvio, mas o jogo saiu há muitos anos e existe um enorme grupo de pessoas que estão comprando o Nintendo Switch agora. E se você for uma dessas pessoas, saiba que você precisa jogar The Legend of Zelda Breath of the Wild e precisa ser logo. Coloque o game no topo da sua lista de futuras aquisições e eu já te explico o porquê daqui a pouquinho. Então, o jogo se encaixa aqui na nossa Tier S. É a elite dos jogos da franquia no Nintendo Switch. Agora vamos pro próximo jogo, eu vou te explicar o que eu quis dizer. Embora Breath of the Wild seja de fato o único novo jogo da série principal lançado, a gente já tem uma data pro seu companheiro, a sua sequência, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. O que é esse game? Dito como a sequência de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom tem a difícil tarefa de se apresentar depois de um dos melhores shows já vistos. Como a Nintendo vai encarar e apresentar esse formato de sequência ainda é um mistério, apesar das inúmeras destrinchadas de trailers e informações que a gente já fez aqui no canal para tentar desvendar o mistério por trás desse game. Porém, além de ter uma Hyrule completamente reformulada e o casal Link e Zelda ser o mesmo de Breath of the Wild, porque para quem não sabe, a dupla ela normalmente muda ao longo dos jogos, né? Cada Zelda tem um Link e uma Zelda diferente. O personagem Link de um jogo normalmente não é o mesmo de outro jogo. Nesse aqui é. Em Tears of the Kingdom a gente pode esperar muita exploração de área também, talvez com os céus de Hyrule que parecem que vão ser muito explorados dessa vez, e a Nintendo também vai inovar novamente nos jogos de mundo aberto nesse jogo. O lançamento dele é dia 12 de maio de 2023, então jogue Breath of the Wild para você estar preparado para essa sequência direta. Agora, por que jogar esse jogo em específico? Bom, a gente ainda não sabe, mas o histórico positivo da série nos garante que quando a pré-venda dele abrir, você já pode adiantar e comprar o jogo, porque vai ser excelente. A Nintendo promete que esse vai ser o Zelda mais sombrio até hoje, apesar da gente não ter visto nada disso nos trailers até agora, então tudo indica que eles estão escondendo bastante informação desse jogo, que já está em desenvolvimento há mais de 5 anos, portanto a gente pode esperar uma grande evolução ao já enormemente consagrado Zelda Breath of the Wild. Agora, galera, eu quero entrar na parte do vídeo aqui onde a gente vai falar dos jogos principais de Zelda, só que do passado, que estão disponíveis no Nintendo Switch de volta e agora em HD. Quero começar com The Legend of Zelda Link's Awakening. O que é esse jogo? Esse aqui é um remake do jogo de mesmo nome, só que para Game Boy. Link's Awakening é o Zelda principal do primeiro grande portátil da Nintendo. Porém, não subestime a qualidade desse jogo só por ele ser um jogo portátil ou fofinho. Esse é um Zelda muito querido pelos fãs, isso por ele ser meio psicodélico, vamos assim dizer. Ele tem, por exemplo, o Chomper de Super Mario, entre outras maluquices dentro do jogo. E o porquê disso? Olha, eu não vou te spoiler, você vai descobrir jogando. Agora, por que jogar especificamente Link's Awakening? Para os fãs que sentem falta, preferem ou querem conhecer o formato de Zelda top-down, visto de cima, ou de visão isométrica, como conhecemos em português, o level design do jogo é de elite nesse estilo de games, mesmo sendo desenvolvido há tanto tempo atrás. E os gráficos dele, atualmente nessa versão do Nintendo Switch, graças ao ótimo trabalho da Grezzo, que é o estúdio que a Nintendo contratou para fazer essa remasterização, esse remake, também estão de ponta no Nintendo Switch. Em termos de conteúdo, um dos problemas de Link's Awakening é justamente esse, a sua duração. O jogo ele rende umas 15 horas mais ou menos, isso porque ele é redondinho, sem enrolação, do início ao fim, cheio de conteúdo delicioso para você aproveitar, mas é mais ou menos essa a duração mesmo. E custando lá os seus R$300, dá um peso no bolso, obviamente. Afinal, ele é um remake fiel de um jogo de Game Boy, então ele é curtinho mesmo. E a nossa avaliação? Olha, não importa se você quer relembrar ou se você quer conhecer. Link's Awakening é uma recomendação segura a todos os interessados que estiverem dispostos a desembolsar um valor que é alto, mas eu garanto que você vai ter em troca uma experiência memorável, porque esse jogo tem algumas das melhores dungeons de toda a franquia The Legend of Zelda. A utilização de itens do jogo é muito inteligente e ele ainda tem uma funcionalidade ali de você fazer suas próprias dungeons para outros jogadores poderem jogar. Você compartilha com outros jogadores, eles jogam. Não é uma funcionalidade que você vai usar muito, mas foi uma adição bem-vinda nesse novo pacote do Nintendo Switch. E ele se encaixa aqui na nossa Tier A. Carregando consigo a qualidade da série Zelda desde o jogo original e recebendo um ótimo tratamento no seu remake, Link's Awakening é indispensável aos donos de Nintendo Switch, mesmo não sendo a prioridade, exceto se você for um dos que buscam uma experiência mais clássica de Zelda. Aí, de fato, esse aqui é uma prioridade para você sim.
Em termos de remake, não dá pra reclamar dos visuais de Link's Awakening, nem de outros aspectos, porque o jogo foi completamente refeito. Agora, infelizmente, esse não é o mesmo tratamento dado a outro Zelda muito amado por mim e por muitos fãs, que é The Legend of Zelda Skyward Sword HD no Nintendo Switch. O que é o Zelda Skyward Sword HD? Bom, ele é uma remasterização de um jogo de Nintendo Wii lançado em 2011. A Nintendo pegou, remasterizou seus visuais, áudio, entre outros elementos para o Nintendo Switch. Entre os aspectos melhorados estão o seu visual, agora em HD, e o aumento de quadros para 60 frames por segundo, deixando o jogo muito mais fluido. A adaptação dos controles de movimento do jogo para controles convencionais, para que pela primeira vez você possa jogar no modo portátil do seu Nintendo Switch Lite, por exemplo, ou jogar com um Pro Controller, foi uma das coisas que a Nintendo fez também, porque esse jogo normalmente você controla a espada somente com a sua mão. Essas, entre outras melhorias de experiência, aconteceram nessa remasterização para o Switch, como por exemplo a opção de você pular a cutscene que você já tem assistido no passado, entre algumas outras coisas. Agora, por que jogar esse game em específico no Switch? Zelda Skyward Sword é conhecido como um dos Zeldas com a melhor história, melhor trilha sonora e representa os jogos 3D tradicionais da série Zelda. Então, quem quiser um Zelda menos mundo aberto e mais linear, com grandes dungeons para poder explorar, grandes masmorras, esse aqui é o seu Zelda no Nintendo Switch. Em termos de conteúdo, apesar de ele ser um jogo com apenas uma campanha e acabou, essa campanha é relativamente grande, durando entre 35, 40 horas ou 50 horas. Sim, tudo isso. E o que pode estender ainda mais a sua duração é rejogar o game no modo herói, que é o modo difícil do jogo. Na minha avaliação, Skyward Sword teve um bom tratamento, mas ele ainda não parece um jogo de Nintendo Switch, como por exemplo é o caso do Link's Awakening, principalmente porque a arte de Zelda foi feita inteiramente pensada no hardware do Nintendo Wii, nas limitações gráficas daquela época. Hoje em dia a gente consegue encontrar muito mais falhas quando você coloca ele em HD, o que não deixa o jogo de ser bonito, mas dá pra ver que ele não é dessa geração. O jogo original no Nintendo Wii é magnífico, mas essa remasterização, apesar de ainda muito boa, deixa uns gostinhos de, poxa, isso aqui podia ser melhor, já que estão cobrando R$300, né? Eu já aviso logo de cara que os controles de movimento eu acho fantásticos, eu amo jogar assim, mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem se adaptar e preferem jogar com os controles de botões. Mas jogar com os botões também vai te tomar um período de adaptação, tá? Então não ache ruim logo de cara, tente se adaptar, dá um tempo, uma horinha ali de jogo pra você conseguir se acostumar com os botões. Vamos pra nossa tier list. The Legend of Zelda Skyward Sword HD se encaixa aqui na nossa tier B. Quando se trata de Zelda, ser apenas muito bom te coloca meio que pro final da fila. Eu realmente recomendo o jogo a quem se interessar, mas existem outros Zeldas que eu recomendo você comprar primeiro. E como o Switch não tem apenas Zelda, talvez só chegue a jogar e a comprar Zelda Skyward Sword quem é realmente fã da série. Mas se você gostar do que está sendo apresentado ali, você pode ter certeza que você vai ter uma experiência única que você não teria em outros jogos, com uma trilha sonora absolutamente fantástica, a interação entre Zelda e Link mais apaixonante de qualquer outro jogo da série, dungeons inesquecíveis, alguns dos melhores chefes que a gente já viu em toda a franquia. E lembrando aqui, essa aqui é uma tier B comparada com outros jogos da franquia Zelda, uma franquia lendária que praticamente não tem jogos ruins. Então lembre-se, mesmo entrando na tier B, saiba que esse aqui é um jogo absolutamente excelente. Agora eu quero entrar aqui na parte de Musou. O que é Musou? São os jogos da série Warriors. O que é a série Warriors? São jogos de ação que fazem parceria com outras franquias, como Zelda, One Piece, Fire Emblem, e colocam os seus personagens dentro daquele mundo lutando contra hordas e hordas de centenas de inimigos. Você gosta de pancadaria? Bom, no Nintendo Switch, The Legend of Zelda tem duas parcerias com Musou, ou a série Warriors. São jogos de hack and slash com dominação de mapa, porém, eles são diferentes e agora eu vou explicar pra você. Quero começar com Hyrule Warriors Definitive Edition. O que é esse game? Bom, primeiro e entre aspas, esse aqui é o mais puro crossover entre Zelda e o Warriors. Esse primeiro jogo é 100% um spin-off, sendo mais um jogo comemorativo mesmo, cheio de fanservice, com personagens que a gente nunca veria participando no mesmo ambiente. A história não faz tanto sentido comparado com outros jogos assim, e tem até personagens que nunca nem existiram dentro da série Zelda, mas eles existiam em ideias do criador original. Eles completaram essas ideias para colocar esses
personagens dentro do jogo, como uma versão feminina do Link, ou uma irmã do Link chamada Linko. Então Hyrule Warriors Definitive Edition tem diversos personagens de toda a série para você botar para brigar com imensas hordas de inimigos. Agora, por que você jogar esse aqui em específico? Caso você queira um jogo onde você controla diversos personagens queridos por você de The Legend of Zelda, caso você seja um fã, e um jogo mais próximo aos games da série Warriors em termos de jogabilidade e também de progressão, porque nele a campanha é curta e sucinta, mas os extras sim são o núcleo do seu conteúdo. Falando em conteúdo, são 29 personagens desbloqueados ao longo do jogo, seja na campanha ou nos extras. E esses extras do jogo são os seus modos Adventure, com várias missões para concluir, desafio, que é autoexplicativo também, tem vários desafios pequenos, e até um modo de customizar sua própria fada. No total, fazendo tudo, Hyrule Warriors rende mais de 200 horas fácil, então a relação custo-benefício é bem alta se você gosta desse tipo de jogabilidade. E o mais importante, esse jogo pode ser jogado em modo cooperativo, então se você quer um Zelda para poder jogar de 2 para 2 fãs de Zelda aí, ó, pode jogar esse. A nossa avaliação é que, apesar dele ser um port de um jogo que era de Wii U, não muito bonito, e sendo a primeira experiência crossover entre a Nintendo e a série Warriors, o conteúdo vasto do jogo faz ele ser justificado, embora ele tenha todos os problemas de repetição, uma jogabilidade meio repetitiva que os jogos da série Warriors carregam consigo. É mais um fanservice mesmo, e é por isso que ele se encaixa aqui também na nossa Tier D. Challenge ever. Agora, meus amigos, temos uma sequência ao Hyrule Warriors, que na verdade não é uma sequência, e sim é um jogo que se passa dentro do universo de Zelda Breath of the Wild e de Zelda Tears of the Kingdom. Se Tears of the Kingdom tá no futuro, acontece depois de Breath of the Wild, esse próximo jogo se passa antes de Breath of the Wild. Eu estou falando de Hyrule Warriors Age of Calamity. O que é esse jogo? Bom, Age of Calamity já não é tanto crossover assim com a série Warriors. Ele é sim um jogo desse estilo Warriors, né, ou Musou, como a gente chama, mas ele tenta absorver mais a série Zelda, até porque ao contrário do Hyrule Warriors, que eu acabei de explicar pra vocês, esse aqui é um jogo de Zelda efetivamente. A história dele abre uma timeline no passado de Breath of the Wild, embora seus acontecimentos sejam diferentes dos que acontecem em Breath of the Wild em si. Quem sabe Zelda Tears of the Kingdom nos traz algumas conexões, mas eu acho que não. Outra grande diferença é que esse jogo já é um jogo com uma campanha muito mais bem trabalhada e com cutscenes, né, com filminhos incríveis. Eu chorei 4 vezes zerando esse jogo, sem brincadeira. É muito emocionante. Agora, por que jogar o Age of Calamity em específico? Caso você tenha se tornado um fã de Zelda Breath of the Wild, esse jogo é o complemento perfeito. Nele, a gente vê os campeões, né, de Breath of the Wild, entre vários outros personagens em ação. A campanha do jogo é muito melhor do que o crossover anterior, né, do que o Hyrule Warriors Definitive Edition, além desse aqui ser um jogo muito mais ambicioso no geral. Resumindo, se você só for comprar um Hyrule Warriors, eu recomendaria pegar o Age of Calamity. Em termos de conteúdo, todo esse escopo maior na produção, na integração com a franquia Zelda e na campanha vem com um custo. Age of Calamity tem muito menos conteúdo do que o Hyrule Warriors Definitive Edition, embora também passe facilmente ali de 50 horas, talvez até de 100 horas para quem quiser aproveitar o máximo que o jogo tem a oferecer. Outra desvantagem dele em relação ao anterior é que Age of Calamity, sendo um jogo novo e não um port do Wii U, esse aqui não é uma edição definitiva, portanto, você vai ter que pagar se você quiser comprar DLCs, né, de novos personagens, novas missões e tudo mais. A minha avaliação é a seguinte: mesmo com esses contras, Age of Calamity ainda é um jogo com uma gameplay muito mais apurada e muito mais personalidade, variedade nos personagens e nos ataques que você tem, se afastando um pouco dessa junção de franquias Zelda e Warriors e se tornando quase que realmente um prequel, uma prévia, um jogo que se passa antes oficialmente de Breath of the Wild. Não sendo totalmente oficial, porque tem algumas divergências na história, então não é totalmente canon, mas ele tem muito mais importância na franquia e, mais uma vez, é um Zelda que você pode jogar de 2 jogadores. Tem gameplay aqui no canal, análise, vocês podem dar uma olhadinha se vocês quiserem mais conteúdo sobre ele. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier A. Pelo menos até o lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é a sequência de Breath of the Wild, Age of Calamity se mantém no pódio dos Zeldas do Nintendo Switch. Agora bora falar dos spin-offs, jogos que são Zeldas, mas não tanto, são menos ainda do que esses Musous, do que esses jogos da série Warriors que eu acabei de explicar pra vocês. E no Nintendo Switch, Zelda tem apenas um spin-off,
e se chama Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. O que é esse jogo? Bom, esse aqui é mais um crossover mesmo, só que dessa vez com o estúdio indie, ou com o jogo indie Crypt of the Necrodancer. Esse é um jogo roguelike de ritmo, ou seja, ele tem um turno ali em tempo real, um combate em tempo real, mas no ritmo. O que significa isso? Toda a batida da música, você só pode se movimentar, você só pode bater enquanto você tá no ritmo da música. Se você errar o ritmo da música, você vai errar o ataque, você vai sofrer dano. Até pra defender, tem que ser no ritmo da música. Parece difícil? Bom, se parece é porque é sim. Mas enquanto você passa raiva, pelo menos você ouve remixes incríveis das músicas de The Legend of Zelda. Agora, por que jogar esse jogo em específico? Olha, por ser disparado o jogo mais diferente dessa lista e mais desafiador também, além de ser um ótimo jogo pra quem é fã da trilha sonora de The Legend of Zelda e também de jogos indie. E também pra quem gosta de jogar Zelda de 2, porque esse jogo também pode ser jogado para 2 jogadores. Em termos de conteúdo, bom, o conteúdo de Cadence of Hyrule, sem você ter comprado a DLC do jogo, é uma breve visita a uma Hyrule dançante e em turno de 15 a 10 horas ali que você vai levar pra zerar, até menos de repente se você for muito habilidoso, ou mais caso essa questão do ritmo te pegue de jeito seja mais difícil pra você. Agora, se você comprar as DLCs, novos modos de jogo e novos personagens aparecem, incluindo uma nova história e um modo de vencer andares. Então, interessados no jogo, peguem a versão completa. A nossa avaliação é que Cadence of Hyrule é muito divertido, embora desafiador. O problema é que você pode se encantar com a mecânica de jogar no ritmo, ou isso pode acabar te afastando completamente também. Embora dê pra desabilitar a obrigação de fazer tudo no ritmo, e aí você mais ou menos vai estar jogando um Zeldinha comum em turno simultâneo ali. E ele se encaixa aqui na nossa Tier C. Mesmo sendo um jogo Tier A no geral, ranqueando com os outros jogos de Zelda em mente, cara, fica difícil pra um jogo indie competir. Então, Cadence of Hyrule vai ficar aqui na lanterninha, mesmo sendo um ótimo jogo muito bom. Por ser um Zelda oficial, ele é mais caro do que os jogos indies normalmente, então ele custa cerca de R$128, e como é a Nintendo publicando o jogo, é difícil dele entrar em uma promoção de abaixar o preço, tá? Então já fiquem avisados. Olha, comparando com outros jogos em geral, ele é Tier A, mas aqui na nossa tier list de Zelda, ele se encaixa na Tier C. Agora, meus amigos, eu queria destacar para vocês os jogos de Zelda que estão disponíveis no Nintendo Switch através do serviço Nintendo Switch Online, que te dá acesso ao Nintendinho, ao Super Nintendo, e se você pagar o pacote extra de expansão no Nintendo Switch Online, você tem acesso também ao Nintendo 64. Então, antes de passar para as outras recomendações de jogos que são como Zelda e você como fã vai gostar também, vale a pena mencionar os seguintes jogos que estão disponíveis se você for assinante do serviço. Eu quero começar pelo primeiro, The Legend of Zelda. Esse aqui é o Zelda original de Nintendinho. Você pode jogá-lo com uma assinatura básica do Nintendo Switch Online. Olha, já vou avisando que esse é um jogo bem difícil e você vai se sentir perdido, então eu recomendo você jogar com um guia, porque eu realmente recomendo você jogar. Aqui nesse game você vai encontrar todo o berço da amada jogabilidade de Breath of the Wild e um game apaixonante que parece muito à frente da sua época. Então vale a pena conferir. Agora você, completamente fora da bolha de Zelda, se você não se interessa tanto assim pela história e nem por jogos clássicos, eu colocaria esse game aqui na nossa Tier C também. O próximo jogo é o Zelda 2, The Adventure of Link. Esse aqui é a sequência do Zelda original, só que ainda no Nintendinho, que poucas pessoas jogaram devido à dificuldade, que esse assim é muito difícil, e também por quase ele não ser um Zelda, né? Você pode jogar esse jogo também com uma assinatura básica do Nintendo Switch Online. Agora, sinceramente, esse é o jogo que eu menos gosto de toda a franquia. Ele tem ali alguns momentos interessantes e que inclusive foram aprimorados em jogos futuros da franquia, como o próprio Link's Awakening. Mas infelizmente, nesse aqui, as mecânicas são muito rudimentares e pouco polidas, então eu vou colocar ele aqui na nossa Tier D. O outro game é The Legend of Zelda: A Link to the Past. Agora, no Super Nintendo, também da assinatura básica do Nintendo Switch Online. Esse aqui era um jogo praticamente perfeito em sua época, portanto ele é até hoje um jogo muito excelente. A Link to the Past é um jogo com uma história fantástica, gráficos lindíssimos. Ele não é um Zelda de mundo aberto como a sequência dele, ou como jogos mais recentes. Ele é um Zelda mais linear, mas ele é perfeito. O mapa é bastante grande e tem até uma versão invertida dele, o Dark World, que você pode explorar. As dungeons desse game são impecáveis e fazem você se sentir inteligente jogando. A progressão do jogo é muito boa, você se sente sempre evoluindo. Esse aqui é definitivamente um dos melhores Zeldas 2D até hoje. E você nem precisa pagar extra para poder jogá-lo. Então se você quer um Zeldinha 2D
3D para poder começar e não quer pagar R$300 no Link's Awakening, joga esse aqui no Switch Online. É uma pena que a maravilhosa sequência desse jogo não esteja no Nintendo Switch, que é The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, que é um jogo exclusivo de 3DS. Agora, partindo aqui do pacote básico do Switch Online, para quem paga o pacote de expansão, a versão premium do serviço Nintendo Switch Online, que te adiciona jogos de Nintendo 64 para você jogar no Switch, você tem acesso a 2 jogos da franquia. O primeiro sendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Esse aqui é o clássico absoluto. Ele é o único jogo da história do Metacritic, que é o agregador de notas, né, que a gente tem na internet, com nota 99. Esse é o jogo mais bem avaliado de todos os tempos, e esse game é uma bíblia de conhecimento para todos os games de aventura que vieram depois dele. E as influências dele estão até hoje nos jogos atuais do mercado. The Legend of Zelda: Ocarina of Time é um jogo completamente obrigatório em seu repertório gamer, caso você ainda não tenha jogado esse jogo. Ele já mostra um pouco a sua idade, mas até hoje é um jogo muito bom. O segundo game é The Legend of Zelda: Majora's Mask. Esse é o verdadeiro criador de traumas em fãs crianças da série, porque ele é atualmente o mais sombrio Zelda, e é um jogo que te prende em um ciclo temporal de 3 dias, onde o mundo acaba ao final do 3º dia e você tem que constantemente voltar no tempo para mudar o destino daquele universo. Majora's Mask é um derivado de Ocarina of Time e ao mesmo tempo um jogo completamente diferente e tão bom quanto. Algumas pessoas o consideram ainda melhor. A mecânica de máscaras faz com que o seu personagem ganhe novos poderes que modificam completamente a jogabilidade, e essa rotina de 72 horas que cada um dos personagens tem, indo dormir em suas casas, fazendo seus trabalhos ao longo do dia, faz com que o mundo pareça ainda mais verdadeiro e que as pessoas que estão ali sejam realmente vivas. Eu diria até que o mundo de Majora's Mask é mais vivo do que qualquer outro visto até então no Nintendo 64. É um jogo Tier S, com certeza. Amigos, agora eu quero juntar todo mundo na nossa tier list final. Mas antes, eu quero falar rapidamente para vocês de alguns jogos que ainda não estão disponíveis no Nintendo Switch, não foram anunciados pela Nintendo, mas existem alguns rumores que podem chegar ao Nintendo Switch, e para o nosso guia ficar completíssimo eu quero adicionar aqui. O primeiro deles sendo The Legend of Zelda: Wind Waker. Esse game, ele era da época do GameCube, então ele envelheceu muito bem até hoje. Os gráficos em cel shading ali mostram um mundo pelos olhos de uma criança, e por isso o Link ele é super expressivo nesse jogo, ele tem olhares engraçados, reações engraçadas ao mundo. É um jogo com uma história fantástica, também acho que é uma das melhores de toda a série, e é um jogo de exploração de um mar bem grande e bem diferente do que a gente tinha visto ainda na franquia Zelda. Definitivamente o Wind Waker, antes do Breath of the Wild, era o meu jogo favorito da minha vida. Esse game totalmente merece entrar aqui na nossa Tier S, caso ele seja lançado no Nintendo Switch. É um jogo mais tradicional da franquia Zelda, só que com muita exploração e muitos segredos para você descobrir. E sério, é um jogo emocionante também e tem uma das melhores trilhas sonoras de toda a franquia. O segundo game, que tem rumores que pode chegar no Nintendo Switch, é The Legend of Zelda: Twilight Princess. Talvez esse aqui tenha a melhor história de toda a franquia, ou pelo menos uma das melhores histórias. Você pode até acompanhar o vídeo de timeline de Twilight Princess que a gente fez aqui no canal, contando a história do jogo. É um dos mais longos de todos eles. Twilight Princess é um Zelda Ocarina of Time com esteroides. Basicamente, eles pegaram aquela fórmula e eles transformaram o mundo de Hyrule em algo muito maior. Eu não diria que Twilight Princess é tão bom quanto Ocarina of Time, porque Twilight Princess não tem uma progressão tão boa. Alguns momentos do jogo são um pouquinho enjoados aqui e ali, mas ainda assim é um jogo fantástico que tem alguns dos itens mais criativos de toda a franquia, e nele você pode se transformar em um lobo ao longo da sua jornada também, o que é muito legal, juntamente com a Midna, que é a companheira mais legal do Link de toda a franquia. The Legend of Zelda: Twilight Princess eu encaixaria aqui na nossa Tier A dos jogos da franquia Zelda. Beleza, dito isso, meus amigos, bora dar uma olhada na nossa tier list final, e é hora de você tirar o print da tela e salvar a imagem para uma consulta rápida aí futuramente. Vamos lá! Na nossa Tier S, que são os Zeldas de prioridade absoluta para você jogar no Nintendo Switch, temos The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Majora's Mask, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e provavelmente aqui
aqui vai entrar também o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, se ele for tudo isso que ele aparenta ser, e The Legend of Zelda Wind Waker também provavelmente vai estar aqui se um dia ele vier ao Nintendo Switch. Na nossa Tier A de Zeldas essenciais, os que entraram aqui foram Zelda Link's Awakening, o Hyrule Warriors Age of Calamity, né, que é aquele com Breath of the Wild, o The Legend of Zelda A Link to the Past e também o The Legend of Zelda Twilight Princess, caso ele chegue ao Nintendo Switch um dia. Na nossa Tier B de Zelda, dos jogos muito recomendados, temos o Zelda Skyward Sword HD com seus controles de movimento e uma experiência completamente diferente dos outros games, e o Hyrule Warriors Definitive Edition, para você que agora é um novo fã de Zelda, poder jogar com vários personagens que você nunca teve a oportunidade de jogar antes. Na nossa Tier C de Zeldas que ainda valem a pena conferir, temos o Cadence of Hyrule e também o The Legend of Zelda original de Nintendinho. Agora na nossa Tier D de jogos que eu não recomendo vocês jogarem, para vocês conferirem só por curiosidade, temos o Zelda 2 The Adventure of Link. Agora galera, eu quero sugerir jogos para vocês que já são fãs de Zelda e estão procurando alguma coisa nova. Como o Cada Zelda é um jogo único, eu quero recomendar para vocês 7 jogos para fãs de Zelda, e cada um dos 7 vai meio que representar um Zelda diferente aqui da nossa lista, sem contar com os de Nintendo Switch Online e com os que não lançaram ainda no Switch, né? Não é que cada um desses jogos seja totalmente parecido com o Zelda apontado, mas vai ter algum argumento para poder fazer essa brincadeira funcionar aqui que eu acho que vocês vão gostar. Começando por Blossom Tales 2 The Minotaur Prince, para quem é fã de The Legend of Zelda A Link to the Past. Bom, por que Blossom Tales 2 para esse Zelda em específico? Como Zelda A Link to the Past é meio que a base para os famosos Zeldinhas ou Zelda-likes, a escolha da série Blossom Tales se deu por ser um jogo mais parecido possível com a mecânica de A Link to the Past. Você vai se sentir jogando um Zelda de Super Nintendo com esses dois jogos, né? O Blossom Tales 1 também tá no Nintendo Switch. Mas eu recomendo mais para vocês o segundo, que saiu recentemente em agosto de 2022, porque ele tá fresquinho no forno e ele tá com preço convidativo de R$40 na eShop do Brasil do Nintendo Switch, e o jogo também está em português. Agora, o que é a Blossom Tales? Ele é a sequência do aclamado Zelda-like Blossom Tales, e ele não esconde as suas inspirações, trazendo o exato funcionamento da série Zelda, um mapa grande para explorar, com inimigos para você sentar a espadada e dungeons espalhadas com puzzles, inimigos especiais e chefes. O gráfico do jogo é simples, mas o level design brilha muito, tornando uma recomendação segura para qualquer fã. E aí tem o jogo Eastward. Esse aqui eu recomendo para os Zeldas cooperativos, tipo o Zelda Triforce Heroes ou outros Zeldas que você pode jogar em 2D. E o Triforce Heroes não tem para Nintendo Switch, ele é de 3DS. Vamos lá. Por que Eastward para esse Zelda em específico? Como Eastward tem 2 protagonistas, os puzzles desse jogo são pensados em 2, ou seja, um vai para cima e abre a porta para o outro, que vai para baixo e sobe num barco para ir para não sei aonde e encontrar o outro. Essa mecânica de puzzles envolvendo mais de um personagem é utilizada em jogos cooperativos como Triforce Heroes e outros jogos da série Zelda que também tem essa mecânica. Agora, o que é Eastward? Apesar dele se enquadrar como um Dungeon Adventure, que é a descrição mais precisa do estilo dos Zeldas em pixel, Eastward aposta em muitas outras coisas, como uma história de ficção forte, com cenas tristes e outras muito emocionantes também, além de um pixel art absurdamente lindo. Porém, claro, ótimas dungeons vão te esperar, mesmo que algumas não sejam bem dungeons, cavernas, mas os jogadores vão se situar nesses momentos com certeza. John, um mineiro, acha Sam num local escondido e ele passa a criar a menina, e os dois logo cuidam um do outro enquanto mistérios de uma sociedade escondida em cavernas vêm à tona. O que aconteceu e o que vai acontecer vai ficar por sua conta descobrir em Eastward. Lembrando, Eastward foi o vencedor de jogo indie do ano no nosso Coelho Awards no ano passado. Falando em lugar especial, o nosso vencedor arrumou um lugar especial no coração de muitos gamers. Eastward merecidamente leva o prêmio de melhor indie de 2021 no Nintendo Switch. O próximo jogo é Unsighted, para fãs de Majora's Mask. Agora, por que Unsighted e por que para esse Zelda em específico? Bom, não é muito por causa da semelhança, é mais porque Unsighted ele tem essa mecânica de pressão do tempo. Depois de certo evento, você tem um tempo X para poder terminar o jogo, e esse tempo pode ser ampliado ou reduzido de acordo com a dificuldade escolhida, então não se preocupe. Além disso, de todos os jogos dessa lista, ele é o mais sombrio, principalmente o começo dele. Agora, o que é Unsighted? Apesar de fãs de Zelda se sentirem em casa pela ação e exploração em top-down, ou seja, essa visão de cima ou visão isométrica, Unsighted ele é mais na essência um Metroidvania mesmo. Ele é um jogo sobre um futuro apocalíptico,
Tanto que a nossa protagonista é uma autômata, que é um robô com sentimentos, basicamente. E outra semelhança com outro Zelda é o A Link to the Past, é que suas fases quase que são dungeons, né? São conectadas, mas você pode fazer na ordem que você quiser também. Tipo a sequência do A Link to the Past, o Zelda A Link Between Worlds que eu citei pra vocês. O próximo jogo é Oceanhorn, o primeiro Oceanhorn pra quem é fã de Zelda Wind Waker. Agora, por que pra esse Zelda em específico? Oceanhorn, ele é uma série 100% Zelda clone também. No primeiro jogo rola uma associação com Wind Waker pelo fator de navegação e também pelas ilhas. Bom, o nome do jogo é Ocean, né? Agora, o que é Oceanhorn? Ele é basicamente um Zelda que foi feito para celular originalmente e agora tá no Nintendo Switch. Assim como Blossom Tales, esse é um jogo para quem quer uma experiência realmente muito próxima da série Zelda, e o bom é que quando ele fica em promoção, ele fica por cerca de R$30 ali, então fica ligado nos nossos vídeos de segunda-feira aqui no canal Coelho no Japão, que eu mostro para vocês essas promoções e eu vou avisar caso ele entre em promoção, beleza? Ativa o sininho de notificações aí. Aliás, se você não tiver inscrito, já se inscreve aí também. O próximo jogo é Okami, é para os fãs de Zelda Twilight Princess. Agora, por que Okami para esse Zelda em específico? É engraçado, porque Okami veio meses antes de Twilight Princess, e mesmo assim fica a associação aqui dada por coincidência mesmo, ou talvez porque Okami tenha querido evoluir o estilo de Zelda Ocarina of Time, assim como a Twilight Princess fez. Bom, o ponto é que Okami, ele é parecido com a franquia Zelda em si como um todo, e o fato da gente controlar um lobo como protagonista dá aquela remetida a Twilight Princess totalmente, onde a gente tem o Wolf Link. Foi o destino pregando umas peças, né? Agora, o que é Okami? Galera, é um jogo absolutamente fantástico que você não deveria deixar de jogar. Ele é um jogo de aventura e ação desenhado no estilo de arte Sumie. Ele é um jogo que originalmente era de PlayStation 2, datando ele de 2006, que é o mesmo ano de Twilight Princess, só que aqui no Nintendo Switch ele é um HD remaster apenas. Então você vai sentir um pouco a idade do jogo, mas ele é muito bom. E no game, além da ação tradicional, a gente tem que realizar pinturas na tela para executar certos movimentos, o que combina muito bem com o Nintendo Switch e com a Nintendo em geral. E de resto, ele é um Zelda e um dos melhores, então joguem esse game. E aí temos o jogo Oceanhorn 2, para quem é fã de Zelda Skyward Sword. Agora, por que Oceanhorn 2 para esse Zelda em específico? Bom, sendo um Zelda 3D tradicional, Oceanhorn acaba por lembrar mais Skyward Sword pelas suas cores vibrantes e por Skyward Sword ser o Zelda 3D tradicional mais recente. O que eu quero dizer com tradicional? É porque ele é um Zelda que segue uma fórmula mais linear, né? E não de mundo aberto como Breath of the Wild. Só que Oceanhorn 2, ele é como o primeiro Oceanhorn. Ele é um jogo inspirado em Zelda em geral, embora esse novo jogo aqui tenha muito mais originalidade para sua própria franquia do que o primeiro jogo. O que é Oceanhorn 2? Ele é a sequência do sucesso mobile, né? Então Oceanhorn 2 também estreou no Apple Arcade, ou seja, no celular. Então sim, esse jogo lindíssimo que vocês estão vendo aí, estreou nos celulares. Provavelmente já mirando em um posterior lançamento de consoles, né? Os visuais do Nintendo Switch nesse game são impressionantes para um jogo indie, batendo muito estúdio grande por aí e consolidando a série Oceanhorn no mercado. E aí temos Immortals Fenyx Rising para os fãs de Zelda Breath of the Wild. Agora, por que Immortals para esse Zelda em específico? Bom, Immortals Fenyx Rising é a tentativa da Ubisoft de replicar a experiência e o sucesso de Breath of the Wild, o que é justo porque o próprio Link aprendeu também uns truques com a série Assassin's Creed, Dark Souls, entre várias outras coisas, né? Assim é o mercado de games. Em Immortals você tem um super mapa aberto com shrines, né, que são aqueles desafios de Breath of the Wild. Tem alguns quebra-cabeças, os enigmas, né, os puzzles resolvidos com ímãs magnéticos, o que remete a Breath of the Wild, né? Ok, Ubisoft, esse completamente é muito parecido com Breath of the Wild. A diferença é que o Immortals tem muito mais foco em combate e na história. E uma história muito bem humorada, inclusive, e totalmente em português, o que é super legal. Agora, o que é Immortals? É uma nova IP da Ubisoft nessa geração, que é um jogo de aventura em um mundo aberto, bem Breath of the Wild-like mesmo, utilizando a mitologia grega como base dos seus personagens e ambientação. E as demais informações que eu acabei de falar agora pra vocês, tá? Então, deixa eu acabar esse vídeo, porque já foram longos demais, muitos jogos apresentados, e vocês podem ver mais sobre Immortals em outros vídeos aqui no canal. Dá uma buscada lá na busca do YouTube, beleza? E esse, meus amigos, foi o nosso guia completíssimo da franquia The Legend of Zelda. Tem muitos jogos para vocês poderem jogar, tanto da franquia principal, quanto para quem já é fã de Zelda, poder encontrar novos jogos para poder aproveitar que seguem os mesmos estilos. Eu espero que tenha sido um guia muito bacana para vocês. Se vocês curtiram, deixa um like aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para dar aquela moral e também para você poder ter conteúdos de qualidade aí aparecendo para vocês no YouTube. A gente aqui no canal se esforça bastante para conseguir fazer os vídeos mais completos possíveis
possíveis para vocês. E ó, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem super produções como essa aqui e também os nossos vídeos de segunda-feira com os lançamentos e as promoções. Se você é dono de Nintendo Switch, você não pode perder os vídeos de segunda-feira aqui no canal, então já deixa o sininho de notificações ativados, tá bom? Se você curtiu também, você pode apoiar o canal enviando esse vídeo para outras pessoas que você acha que vão curtir e também utilizando meus links afiliados da Amazon. Dá uma olhada aqui na descrição que eu tenho os produtos que eu recomendo para Nintendo Switch, como os micro SD cards corretos, que não vão danificar o seu videogame, entre várias outras coisas. Você pode também deixar favoritado aí, ó, coelhonojapão.com/Amazon. Assim, quando você for entrar ali para comprar algum produto da Black Friday de repente, o site já tá favoritado com o meu link afiliado, você clica ali e qualquer coisa que você comprar no site navegando, você vai estar apoiando o meu trabalho aqui. Outra forma de apoiar é se tornando um membro aqui no canal, que em breve teremos conteúdos exclusivos para os membros. Então, muito obrigado a todo o apoio de vocês e me seguindo nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC. Lá eu trago mais conteúdo de Nintendo para vocês de forma mais descontraída e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Me segue lá no Instagram, @RodrigoCoelhoC, é a mesma arroba do Twitter e também do TikTok. Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Muito obrigado por terem chegado até o final. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte. E ó, se não se inscreveu ainda, se inscreve aí. Valeu!